Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a Palavra de Deus. Nós estamos meditando nas cartas do Novo Testamento e nós estamos realizando a leitura, a exposição da primeira carta de Pedro. Nosso capítulo de hoje é o capítulo 3. Nós já vimos que essa carta tem uma característica principal de nos encorajar a permanecer fiéis e firmes na nossa viva esperança em Cristo Jesus, mesmo em meio aos sofrimentos. Então é uma carta de encorajamento, nos ensina e nos encoraja a colocarmos em prática a nossa vida cristã em santidade, em humildade, em amor, mesmo em meio às dificuldades, aos sofrimentos que enfrentamos nessa vida. Então aqui no capítulo 3, o capítulo 3 inicia-se falando sobre o comportamento das mulheres e dos maridos, e aí nós podemos aprender muito e trazer para a nossa vida prática, não apenas na vida conjugal, mas na nossa vida, nos relacionamentos diários. Podemos trazer essas realidades para o nosso relacionamento com os nossos colegas de trabalho, com os nossos familiares, com os nossos irmãos em Cristo e mais do que nunca para os irmãos que são casados dentro do seu casamento, que é o encorajamento principal aqui, né? Pedro fala claramente para as esposas, para os maridos. E aí nós vemos que ele encoraja as mulheres a sujeitarem-se aos seus maridos, até mesmo aqueles que não obedecem à palavra, para que eles sejam ganhos pelo procedimento dessas esposas, não simplesmente pela palavra delas, mas que eles vejam o comportamento, a conduta. E aí Pedro diz assim: observando a conduta honesta e respeitosa de vocês, eles sejam convencidos, eles sejam ganhos. Amados, é interessante nós pensarmos nisso aqui, não apenas dentro de um casamento, mas pensarmos nessa verdade aqui para toda a nossa vida. Muitas vezes nós queremos pregar, falar da palavra de Deus, mas o nosso comportamento não condiz com aquilo que nós pregamos, não condiz com aquilo que nós falamos. A pessoa não vai querer Cristo Jesus porque ela não olha para as nossas palavras, ela olha para o nosso comportamento, para as nossas atitudes. Que eu e você, nós agora, já que essa palavra foi para as mulheres, amadas irmãs, que eu e você sejamos sábias no nosso procedimento. Para as irmãs que são casadas e os seus esposos não são convertidos, que Deus dê graça, sabedoria a vocês, minhas amadas, para que vocês possam colocar em prática essa conduta que glorifica a Deus de mansidão, honestidade, respeito, e que pela conduta de vocês, o marido de vocês seja convencido de que o único caminho é Cristo Jesus. E que isso também seja válido não só dentro de um casamento, mas em todos os nossos relacionamentos com os nossos familiares, com os nossos colegas de trabalho, em todos os lugares, que eu e você sejamos sábios, que o Senhor nos dê sabedoria e que nós possamos colocar em prática a nossa vida cristã, para que através da nossa conduta, do nosso comportamento, as pessoas ao nosso redor sejam ganhas para Cristo Jesus. E eu acho interessante porque o apóstolo Pedro dá ali o exemplo, ele fala para as mulheres, ele diz assim: olha, a beleza de vocês não está no exterior, não está no enfeite do cabelo, da roupa, mas ela é demonstrada numa beleza interior, num espírito dócil, tranquilo. Foi assim que as mulheres do passado viveram e é assim que elas encontraram, alcançaram o que Deus havia prometido. É assim que elas viviam para Deus, glorificando a Deus. E aí ele vai falar assim: olha, vocês serão filhas, ele dá o exemplo de Sara, esposa de Abraão, e aí ele diz assim: vocês serão filhas de Abraão, filhas de Sara, se vocês praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Amadas, Deus não nos deu um espírito de medo, mas um espírito de poder, de amor e de equilíbrio, e o Senhor é aquele que nos capacita
para realizar o propósito para o qual Ele nos chamou. E eu encorajo você, amada irmã, a praticar o bem e a não dar lugar ao medo. É o Senhor quem te fortalece dentro do teu casamento, é o Senhor quem te fortalece dentro da tua casa, é o Senhor quem te fortalece no teu local de trabalho, é o Senhor quem te fortalece com os teus familiares, é o Senhor quem te fortalece onde você está. A sua força vem do Senhor. Creia nisso. Confie na suficiência de Cristo Jesus, te guiando, te conduzindo. Em nome de Jesus. E ele continua ali no versículo 7 em diante falando para os maridos, agora para os homens. Sejam sábios no convívio com as suas mulheres, tratem-nas com honra, como a parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que as suas orações não sejam interrompidas. Aqui o apóstolo Pedro encoraja os homens a tratarem as mulheres com honra, compreendendo que as mulheres são sim a parte mais frágil. Amados, nós temos vivido um tempo em que as mulheres querem essa igualdade, esse feminismo aí tem colocado as mulheres como nós temos o mesmo poder, a mesma capacidade que os homens. Não temos, amados. E foi Deus que nos criou assim, e glória a Deus por isso, que o Senhor nos criou diferentes, um completando o outro. Um complementando o outro. Sabe, amados, nós precisamos compreender isso. E aqui os homens são encorajados a tratarem as mulheres assim. Então, para os homens, não entre, porque existem muitos homens que estão entrando, aderindo a esse pensamento feminista. Não, tratem as mulheres com honra, com respeito, dentro do seu casamento. Compreenda, sim, a mulher lida com as emoções muito diferente do que vocês, homens, lidam. Nós lidamos diferentes, nós muitas vezes somos mais choronas, somos mais impulsivas, somos diferentes, homens e mulheres, e Deus criou para ser assim. E aí o apóstolo Pedro diz assim: homens, maridos, tratem as suas mulheres com honra. Compreendam que elas são mais frágeis, mas elas são coerdeiras do mesmo dom da graça de vida que foi dado a vocês. Então tratem as suas mulheres com respeito, com honra, porque senão a oração de vocês vai ser interrompida. E aqui nós podemos trazer para a realidade também não só do casamento, mas os homens tratando as mulheres com honra, com respeito, no ambiente de trabalho, dentro da família, as irmãs em Cristo. Sabe, amados, a palavra de Deus, ela é viva, poderosa e eficaz, e ela nos ensina a colocarmos em prática a nossa vida cristã. E nós precisamos aprender a lidar. E uma das coisas que nós precisamos aprender a lidar é com essa diferença entre o homem e a mulher. Nós somos diferentes. Lidamos muitas vezes com as questões de uma forma diferente. E aí precisamos o quê? Compreender essas diferenças e deixar que Deus use essas diferenças para a glória dele. Nós podemos viver, para os irmãos que são casados, podem viver sim em respeito, em unidade, em humildade, compreendendo tudo isso. E não é porque nós, aqueles que não, os que não são casados, assim como eu não sou casada, não é porque nós não somos casados que nós podemos tratar, por exemplo, os homens de qualquer maneira. Nós podemos compreender essas verdades para a nossa realidade, compreendendo como conviver com os irmãos em Cristo. Por exemplo, eu tenho um irmão literalmente, de sangue. Eu tenho meu pai. Nós somos diferentes. Homens e mulheres são diferentes, mas aqui nós podemos aprender a como lidar uns com os outros em respeito. E aqui eu encorajo os irmãos, Assim como a palavra está aqui encorajando os homens, eu quero encorajar os irmãos a compreenderem essa diferença. Mulheres são diferentes, compreendem, recebem muitas vezes de uma forma diferente. Tratem as mulheres com honra, com respeito. Somos, a palavra diz aqui, coerdeiras do mesmo dom da graça da vida. Então, nós pertencemos ao mesmo corpo, pertencemos ao mesmo Deus.
e podemos viver essa unidade. Essa palavra foi dada para esposos e esposas, mas nós podemos trazer para a nossa realidade como corpo de Cristo, lidando também com os irmãos e irmãs em Cristo, homens e mulheres, apesar das diferenças, podemos viver em unidade. E aí, continuando esse capítulo aqui, o apóstolo Pedro vai falar sobre nós, mesmo sofrendo, mesmo sendo maltratado, nós continuarmos o quê? Vivendo em paz, de forma compassiva, misericordiosa, não retribuindo mal com mal, pelo contrário, orando, perseverando, retribuindo o mal com o bem, não deixando que a nossa boca, que a nossa língua comece a se enredar pelas situações contrárias que vemos e então começamos a falar mal das coisas ou das pessoas ou das situações. Olha o que a palavra fala aqui, amados, e esse texto eu quero ler com vocês. Eu quero ler do versículo 13 até o 17. Está escrito assim: quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como o Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Mas eu acho esse texto extraordinário, eu acho que ele se autoexplica. Não precisa nem a gente falar muito sobre esse texto, se nós lermos e relermos, que verdades extraordinárias. Quem há de nos maltratar, amados, se nós formos zelosos na prática do bem? Mas ainda que nós soframos, olha o que a palavra fala, ainda que nós soframos porque praticamos a justiça, ou seja, porque vivemos de forma correta, ainda que nós soframos por causa disso, nós seremos felizes. Ou seja, as circunstâncias não têm poder sobre as nossas vidas, porque estamos em Cristo, mesmo sofrendo, nós seremos pessoas felizes. Não temam aquilo que eles temem e nem fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como o Senhor em seu coração. Ou seja, quem está assentado como Rei, como Senhor em nosso coração? Cristo Jesus. E precisamos estar sempre preparados para responder a qualquer pessoa qual é a razão da nossa esperança. A razão da nossa esperança é Cristo Jesus. E eu acho interessante, porque no versículo 16 ele diz assim: contudo, façam isso com mansidão e respeito. Ou seja, a gente não coloca a nossa fé goela abaixo das pessoas, não. Nós precisamos estar preparados para responder a quem nos questionar a respeito da nossa esperança, a respeito da nossa fé, porque quando nós nos comportamos de fato como cristãos, amados, as pessoas ficam de certa forma inquietas. Como que essa pessoa consegue se manter reta diante dessas circunstâncias? Como que essa pessoa consegue se manter sorridente, feliz diante dessas circunstâncias? E aí a palavra nos ensina que nós devemos estar sempre preparados para responder esses questionamentos, mas com mansidão e respeito. Ou seja, não é colocando, desculpa a expressão, mas muitas vezes tem crentes que fazem isso, querem jogar o evangelho goela abaixo das pessoas. Não é assim, amados. Até porque quem convence é o Espírito Santo. E mais do que as nossas palavras, o nosso testemunho, o nosso comportamento, a nossa forma de viver fala muito mais alto do que as nossas palavras. Então nós podemos falar de Cristo sempre com mansidão e respeito,
mantendo a nossa o quê? Boa consciência. Olha o que fala ali. Para quê? Para que de forma que aqueles que falam maldosamente contra o procedimento de vocês, porque vocês estão em Cristo, fiquem envergonhados. As pessoas vão ficar envergonhadas ao verem o nosso comportamento correto. Nós não precisamos nem falar demais, não. O constrangimento, a vergonha vem para elas. Por quê? Porque é o próprio Espírito Santo que vai ali convencendo as pessoas. Amados, isso nos mostra o quanto é importante a prática cristã. Não é simplesmente as nossas palavras, mas é a prática cristã no nosso dia a dia, dentro da nossa casa, no nosso local de trabalho, com a nossa família, com os nossos irmãos em Cristo. Principalmente aqui está falando sobre aqueles que não creem, no nosso comportamento diante das pessoas descrentes. Amados, quando nós nos comportamos de maneira correta, que glorifica a Deus em mansidão, em tranquilidade, em paz, em retidão, em santidade. Sim, aqueles que falam mal de nós, quando eles olham o nosso comportamento, eles ficam envergonhados e constrangidos. Por mais que isso não aparente, dentro do coração deles eles ficam envergonhados e constrangidos pelo nosso bom procedimento, porque nós estamos vivendo de fato o cristianismo. E eu encorajo, é uma palavra de encorajamento para mim primeiro, porque Deus está aqui me encorajando a colocar em prática esse comportamento aonde eu estiver, no meu local de trabalho, na minha casa, com a minha família, com qualquer pessoa, eu possa ter um bom comportamento, um bom testemunho, para que as pessoas olhem e elas compreendam pelo Espírito, elas serão convencidas pelo Espírito que a melhor coisa que tem é viver com Cristo Jesus e para Cristo Jesus. Não são as nossas muitas palavras que convencem as pessoas, mas é o nosso modo de viver, o nosso comportamento. Eu encorajo vocês a viverem assim, amados, em nome de Jesus. E aí na continuidade do texto vai falar ali, porque é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que fazer o mal, pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas. Aí vai falar ali, vai dar aquela declaração que Jesus Cristo foi morto, mas foi vivificado pelo Espírito. Aí vai fazer aquela comparação como aconteceu nos dias de Noé, falando que Jesus foi vivificado pelo Espírito, no qual, ou seja, pelo Espírito, também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Aí vai falar ali que nela algumas poucas pessoas, a saber, 8 pessoas foram salvas por meio da água. Isso é uma representação para o nosso batismo. É um batismo que não é simplesmente a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, ou seja, é um compromisso de viver de fato a vida cristã diante de Deus. E nós podemos colocar essa palavra em prática, amados. Aqui só vou fazer um adendo, que esse é um texto que eu sei que muitos irmãos têm questionamentos a respeito disso, né? O que quer dizer que Jesus Cristo foi morto no corpo e vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão? Eu sei que muitos irmãos têm esse questionamento, então só um adendo. Nós estamos fazendo essa explanação das cartas do Novo Testamento, e o intuito aqui é nós fixarmos bem no nosso coração e na nossa mente os fundamentos principais da nossa fé, os fundamentos do Evangelho, a salvação pela graça, a vida como justificados por Cristo que fomos, a vida de fé, a vida de santidade. Somos santificados por Cristo Jesus e podemos e devemos colocar essa vida em prática como colaboradores de Deus, nos sujeitando a Deus, vivendo de fato o cristianismo. E esses questionamentos mais meticulosos, digamos assim, coisas mais específicas, nós não estamos fazendo nesse momento. É maravilhoso estudarmos assim? É, óbvio. Existem vários comentários bíblicos, os irmãos podem ler nos comentários bíblicos e trazer uma compreensão. Aqui nós lemos isso, que ele foi vivificado
pelo Espírito, no qual, ou seja, no Espírito foi e pregou aos espíritos em prisão. E ali, quando nós lemos em 2 Pedro, que nós veremos lá no capítulo 2, vai falar que Noé era um pregador da justiça. Então dá-se a entender que o no Espírito não é simplesmente que Jesus foi pessoalmente, mas no Espírito, o mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, foi o que usou a vida de Noé para pregar enquanto ele construía a arca no tempo de Noé. Essa é uma visão. Então, amados, nós não estamos aqui nesse tempo para explicarmos versículo a versículo detalhadamente. Eu creio que vai chegar um momento, esse é um sonho, um desejo do meu coração, estudar a palavra e nós termos um comentário bíblico das cartas do Novo Testamento, versículo por versículo. Mas isso é um projeto a longo prazo, porque nós precisamos estudar e nos dedicar a estudar. Então, só esse adendo aqui, porque eu sei que tem irmãos que querem aquelas coisas, os detalhes, mas o propósito desse nosso estudo desse ano é nós firmarmos no nosso coração, vamos dizer assim, as macro verdades, né? Os fundamentos da nossa fé cristã. E claro, essas coisas são interessantes, os irmãos, por exemplo, tem um comentário bíblico muito bom, que é o comentário do Novo Testamento, volumes 1 e 2, vendidos pela CPAD, é um comentário maravilhoso, né? Se os irmãos quiserem adquirir aí, podem entrar nos sites, enfim, para adquirir um comentário muito bom que fala versículo a versículo. Então, só tô falando isso porque eu sei que sempre tem irmãos que perguntam, aquele versículo quer dizer o quê? E nessa explanação que nós estamos fazendo, é algo que nós estamos fazendo, digamos assim, de forma das macro-verdades, né? Fazendo um estudo geral para ficar bem firmado no nosso coração, a nossa vida pela fé, a vida do novo nascimento, a vida como justificados por Cristo Jesus, porque eu entendo assim, amados, que se nós compreendermos e colocarmos em prática os fundamentos, os princípios fundamentais do Evangelho, amados, a vida de amor, de paz, de mansidão, de misericórdia, de santidade, a vida que é vivida por meio do Espírito, compreendendo que não é na nossa capacidade, mas é na capacidade do Espírito, aí sim, porque nós temos vivido tempos tão difíceis, né, que as pessoas se atêm a esses estudos bem meticulosos, mas quando você olha para o comportamento, para a vida, para o testemunho daquela pessoa, quando eu falo testemunho, não é o testemunho de, eu era um alcoólatra e eu fui transformada, não é nesse sentido, amados. Quando eu falo o testemunho como é a vida diária daquela pessoa. Como ela tem colocado em prática, ela tem crescido, ela tem amadurecido, ela tem avançado. É nesse sentido que eu falo como é o testemunho. E aí nós vemos grandes teólogos, mas quando você olha o testemunho diário, como que ele aplica tudo isso na sua vida diária, é um pouco desesperador, né? Não existe aplicação. Então, do que adianta? Não estou menosprezando, pelo contrário. Quem me conhece sabe que eu amo estudar as escrituras. Já mencionei aqui, tenho um sonho, um desejo de escrever um comentário bíblico versículo a versículo das cartas do Novo Testamento. Mas do que adianta a gente se ater a isso e não colocar em prática o amor, a graça, o perdão, a paz, né, amados? Então, por isso que o intuito é eu sempre brinco, não vamos começar do final, vamos começar do início. Então, o início vamos colocar em prática os princípios fundamentais da vida cristã e depois a gente avança, né? Vamos avançando, pouco a pouco, de glória em glória, de fé em fé. Vai chegar um momento que a gente vai ter as explicações aí, versículo a versículo, estudos bem detalhados. Mas deixa Deus ir fazendo, do jeitinho dele, pouco a pouco, de fé em fé, de glória em glória. Então, esse capítulo 3 da primeira carta de Pedro, extraordinário, trazendo esses ensinamentos para nós ali sobre o convívio do marido com a esposa, e nós podemos trazer essas realidades para a nossa vida como um todo, não apenas dentro do casamento, mas em todos os nossos relacionamentos, e o ensinamento de que é possível sim nós sermos felizes mesmo em meio aos sofrimentos. Por quê? Porque se nós estamos em Cristo, a nossa satisfação e a nossa felicidade está em Cristo. Por isso, eu termino aqui dizendo o versículo 15.
Antes de qualquer coisa, santifiquem Cristo como o Senhor em seu coração. Comecinho do versículo 15, a parte A. Glória a Deus por isso, que eu e você possamos santificar Cristo como o Senhor do nosso coração. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada por esse ensinamento. Pai, que eu e os meus irmãos possamos santificar ao Senhor Jesus Cristo, como de fato é o Senhor do nosso coração. Pai, que nós possamos nos render a Ti em sujeição, em submissão, que nós possamos compreender que a nossa vida encontra-se em Cristo Jesus. Pai, que eu e os meus irmãos nos rendamos em humildade ao Senhor, recebamos com humildade a Tua palavra e possamos viver essa palavra, colocando em prática por meio do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.